Olá pessoal, nosso assunto é impermeabilização. Essa aula vai abordar todos os aspectos relacionados a esse importante sistema que é responsável por quê? Pela precaução para que não aconteça umidades nas paredes das residências. Bom, inicialmente o que vem a ser impermeabilização? Impermeabilizar nada mais é do que criar um sistema responsável por selar, vedar a porosidade dos materiais existentes numa estrutura de uma obra. Quando nós falamos especificamente de uma fundação, a maioria das fundações hoje em dia são realizadas com concreto estrutural, o concreto armado. E o concreto, ele é um elemento muito poroso, ou seja, o concreto ele puxa toda a umidade do solo para ele e transfere essa umidade para as alvenarias, para as partes que estão ligadas diretamente a ele. Então o sistema de impermeabilização propicia o quê? O conforto para os moradores, o conforto para quem está construindo, seja essa uma construção comercial, industrial, residencial, não importa o que você está fazendo. O importante é que você está bloqueando 100% a umidade dentro dos elementos e, consequentemente, não haverá transmissão dessa umidade entre as etapas de uma construção. Nesse vídeo nós estaremos buscando vários videozinhos, tá, que são diretamente importados do YouTube. Tá? Isso aí não tem vínculo com qualquer fornecedor de material, não tem nada. Então, portanto, eles são ilustrativos. Tá? E o primeiro vídeo que nós vamos fazer, que vai abordar, é justamente essa questão do porquê impermeabilizar. Olá, bem-vindo ao Vedacity Explica. Aqui você aprende de forma simples e econômica a melhor maneira de impermeabilizar na hora de construir ou reformar sua casa. O excesso de água em locais como chão e paredes pode causar diversos problemas em seu imóvel. O aparecimento de mofo é a consequência mais comum disso. E suas causas variam desde a falta de manutenção de calhas e telhados até a falta de revestimento externo. Todos esses problemas podem ocasionar graves goteiras e infiltrações na casa. Por isso, é importante utilizar produtos impermeabilizantes da Vedacity desde o alicerce. A impermeabilização prevista desde o início custa apenas 3% do valor da obra. Ela faz você economizar e evitar problemas no futuro. Por exemplo, uma casa bem impermeabilizada agrega valor ao imóvel, aumenta a sua durabilidade e ainda previne contra os diversos problemas patológicos de saúde que a umidade traz. Mas lembre-se, manter a casa bem arejada e limpa também é garantia contra o mofo. Assim você protege a sua casa e sua família. Bom, nós vimos que o papel de o porquê impermeabilizar é fundamental em uma obra. E nós vimos também que o principal problema que ocorre nas nossas obras é a umidade que vem do solo, é a umidade ascendente. Tá? É uma umidade que ela age por capilaridade, ou seja, toda a umidade que existe no solo, os materiais como o concreto de uma fundação, ele puxa essa umidade para ele e transfere isso para as alvenarias. Por isso que é muito comum a gente ter dentro das nossas casas paredes mofadas, emboloradas, numa altura de 80 centímetros, 1 metro. Então, isso é terrível, porque isso é muito prejudicial à saúde. Tá? Então, nós vamos trabalhar e pensar com essa disciplina justamente esses aspectos para que a gente possa estar bloqueando, para que a gente possa estar impedindo que aconteça essa umidade ascendente. Mais uma vez, vamos ver um vídeo que aborda o tema umidade ascendente. Muitos pedreiros, às vezes, por falta de conhecimento, eles acabam não usando o produto certo para vedar aquela umidade que vem do solo. Mais tarde, a umidade ela sobe. A umidade sobe e dá um transtorno grande. Olá pessoal, o assunto de hoje é muito importante, pois vamos falar de algo que envolve a sua saúde e de sua família. Você sabia que a umidade ascendente é responsável pelos problemas de saúde mais comuns hoje em dia? E que poderia ser facilmente evitada no início das construções
com a impermeabilização correta? Resolvida a questão da umidade ascendente, nós voltamos a bater nessa tecla da importância de impermeabilizar. Nós vimos que um monte de fatores acontecem quando nós não temos a devida impermeabilização. Tá? São manchas, são bolores e principalmente oxidação das armaduras do concreto armado. O concreto passa a perder a resistência porque a ferragem existente dentro dele passa a sofrer corrosão. Então, nós temos que impermeabilizar porque a maioria das vezes as pessoas até utilizam um processo de impermeabilização, mas eles não dão a importância devida para isso, não faz esse tratamento da maneira que é apropriada, da maneira que é esperada. Normalmente isso aí são fundações que estão abaixo da terra. Eu não estou vendo, então não tem importância. Pelo contrário, é aí que a coisa trabalha no silêncio e vem trazer um sério dano às nossas obras. Tá? Então nós temos que ter essa consciência da importância de estar isolando, de estar protegendo todos os materiais. Por quê? Os materiais são suscetíveis a quê? Aos líquidos e vapores existentes na natureza, no dia a dia. Então a gente tem que saber como estar bloqueando, estar trabalhando essas questões. Então impermeabilizar nada mais é do que uma técnica, tá? Que você tem que estar sabendo aplicar de forma específica esses produtos, tá? Para estar protegendo o quê? Todas as áreas de um imóvel contra todo e qualquer tipo de ação de água, tá? Então a gente vai estar nós vamos fazer uma estanqueidade, vamos estar isolando a nossa habitação do contato com a água, que é muito prejudicial às nossas estruturas. Mais uma vez vamos ter um vídeo falando a respeito dessa importância. As paredes úmidas e mofadas devem ser tratadas antes da pintura. Parede úmida faz a tinta descascar, criar bolhas e manchas. Por isso, apenas pintar sobre a superfície não resolve o problema. Mas com produtos Vedacity, isso é rápido e facinho de resolver. Terra encostada no lado externo da parede também provoca manchas de umidade no interior dos ambientes. Além de provocar mofo e manchas, essa umidade é prejudicial à saúde. Por isso, é tão importante ter o cuidado de impermeabilizar a obra desde o alicerce. Vamos ver isso agora, essa ação dessa umidade, o que ela provoca em paredes, o que ela provoca nas lajes, nos tetos, tá? Então a falta de saber utilizar de forma correta esse material, ele acaba trazendo um transtorno muito grande, não só financeiro, mas também de ordem na saúde. Todo o processo técnico ele é muito grave no meio de todo esse processo. Então essas águas que são infiltradas, quer seja em paredes, quer seja no concreto, tá? Provocam imensas avarias em toda a nossa obra. Então nós temos que tomar muito cuidado para que a gente possa estar evitando que ocorra essa umidade ascendente, esse processo de capilaridade, evitando assim que tenha umidade, que tenha fungo, que tenha o mofo pegando de uma forma geral. Ou seja, nós temos que cuidar para poder aumentar a vida útil da nossa edificação, tá? Tem uma série de fatores que está diretamente ligado nisso, o desgaste físico e o desgaste emocional do proprietário, a má qualidade de um serviço causa muito transtorno, e é justamente isso que a gente tem que evitar fazendo uma boa impermeabilização do nosso processo. Vamos ver mais uma vez um detalhezinho que aborda essa questão de você ter uma execução bem feita, evitando assim problemas com impermeabilização. Preste atenção, é durante a construção que deve-se tomar cuidado com a correta impermeabilização dos alicerces e das paredes sujeitas a batidas de chuva. Quando isso não é feito, em pouco tempo a umidade começa a mostrar seus estragos. A tinta começa a descascar, o reboco fica fofo, solta com facilidade e também aparecem as manchas de mofo, que causam problemas respiratórios e alérgicos. Se isso acontecer, é preciso remover todo o revestimento atacado pela umidade até a altura de 1,5 m, se possível até chegar na alvenaria. Depois de remover o revestimento, limpe bem com uma escova,
Umedeça com uma brocha antes de aplicar o Vedajá. Misture o componente líquido com o componente pó, usando a própria embalagem. Aplique Vedajá em 3 demãos cruzadas. Espere 6 horas para a completa secagem de cada uma antes de aplicar a seguinte. Agora você já pode chapiscar a parede e espere 24 horas para o chapisco secar bem. Refaça o revestimento usando massa preparada com o Vedajá.